Oiê, eu sou Lana Retori e esse é mais um episódio do Retórica Podcast. Quando a gente pensou no podcast, eu contemplei um episódio cápsula, que é um episódio onde a gente vai convidar um especialista para trazer toda uma abordagem sobre o tema da temporada. E para esta temporada e para este episódio, eu tenho aqui um convidado muito querido que trabalha comigo, que eu tenho o prazer de ter no meu dia a dia, me ajudando, me orientando, que é o Thiago. Olá, Thiago, tudo jóia? Seja muito bem-vindo ao Retórica Podcast. Honra minha. Estamos muito felizes com a sua presença. E hoje, eu não consigo nem apresentar ele, sabe? Porque ele é tanta coisa. Ele é uma pessoa, assim, que entende, tem uma visão financeira incrível. Quando a gente conversa sobre finanças, a gente conversa desde como administrar as finanças dos filhos, até como trabalhar as sucessões dentro da empresa. Então, para vocês terem uma ideia de o quão completo, né, ele é, e vai trazer assim, muitos ensinamentos, muitos insights para a gente, para contribuir e para agregar nesses episódios e nessa temporada que o tema são empresas familiares. Tiago, eu queria que você se apresentasse. Eu tô aqui, ó, com o livro dele. Esse é o segundo, tá? Que ele escreveu, porque o primeiro esgotou, não tem mais o livro físico, só tem aí nas plataformas, Isso. né? Mas a gente depois vai deixar disponível. Mas assim, eu fui presenteada com esse livro e agora o Retórica foi presenteada também. Muito obrigada. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho pra gente já entrar na temática aí da nossa temporada. Queria que você falasse um pouquinho de você e como que funciona o seu trabalho. De fato, o que que você traz de soluções pra gente, pessoa física, e pras empresas. Ótimo, beleza. Bom, pelo sotaque, já dá para saber que eu sou importado, né? Fala que é um mineiro com alma alagoana, né? Então, tem 16 anos que eu estou no mercado ligado à parte de finanças, sucessões, de governança. Desde 2010 eu tenho a felicidade, desde quando eu voltei a morar aqui no Brasil, eu voltei a morar no Brasil e comecei as atividades aqui em Alagoas, comecei lá em Arapiraca. E desde então não saí mais daqui, graças a Deus. Que né? legal. Ô, Tiago, antes de você dar continuidade, a gente sempre tem uma coisa que a gente faz aqui, né? Porque a ideia do podcast é eu estar convidando uma pessoa para minha casa para comer uma comidinha, para tomar um bom vinho. Importante. Então eu quero propor um brinde, né? Claro. Deixa eu te servir aqui para a gente fazer o nosso brinde inicial de abertura aí do nosso episódio. Pra gente conversar, degustar, tintim. Saúde, muita felicidade. Saúde. Espetacular. Esse é outro hobby que a gente coleciona, né? Então vamos lá, bater esse papo. Vinho faz vinho parte. assim. Eu acho que é importantíssimo. E o que a gente faz é exatamente isso, né? Desde a maneira que você me conheceu lá atrás, né? Então tem 16 anos que eu estou nesse mercado. Desde 2010, quando eu voltei a morar no Brasil, eu me dedico pelo mesmo mercado, mas aqui eu vi uma capacidade de trabalho, principalmente ligado a essa área de finanças, a área de sucessões, a área de legado. E eu comecei aqui em Arapiraca. E desde então não saí mais aqui da Alagoas, que eu amo tanto. E tenho um avô por parte de mãe que era de Palmeira dos Índios. Então a vida vai dando aí, né? Exatamente. Roda eu falo que alagoano. meio cuscuz e meio pão de queijo, né? Ô, Tiago, eu até brinco com ele que eu digo assim, ó, pra saber administrar dinheiro, se você consegue cuidar de gêmeos, você já sabe muita coisa. Tiago, tem gêmeos. Fala um pouquinho da tua família, como que é a tua vida. O que te chamou a atenção aqui em Maceió, em Arapiraca? Primeiro foi oportunidade, né? Eu conheci um casal de médicos que são de Arapiraca e que estavam morando no Rio de Janeiro e estavam em mudança. Ia ter o primeiro filho, a esposa estava grávida e resolveram voltar para aqui, para Alagoas, para Arapiraca, para fazer a vida aqui. E quando eles falaram, você vai para Arapiraca? Eu falei, eu nem sabia onde que era, porque minha vida estava toda lá fora, né? E eu falei, vou, com certeza. E até descobri que estava perto de Palmeira dos Índios, que era uma cidade que meu avô sempre falava. Ele saiu muito jovem de Palmeira dos Índios, com 7 anos de idade, e sempre falou em voltar. Pra gente que mora lá no Sudeste, estava lá fora do Brasil, para mim Palmeira dos Índios era a terra do nunca. Eu não sabia quando que eu ia conhecer. E a vida acabou levando, e hoje eu tenho a honra de atender Alagoas inteira.
Nesse entremeio, pai de gêmeos, os meninos estão com 8 anos, o Antônio e o Benício. Minha esposa é funcionária pública federal da área jurídica, né, a Patrícia. E a gente vai conduzindo. E, além disso, ainda tenho atuação fora do Brasil, porque eu tenho escritório hoje no Paraguai, escritório nos Estados Unidos, e eu atendo aqui no Brasil. Então, eu consigo atender tanto dentro como fora do país, e principalmente tanto as pessoas físicas como as pessoas jurídicas, né? Eu não só cuido da vida familiar do meu cliente, mas do ganha-pão dele, que são os seus negócios, empresas, independente que empresa for, da mais simples estrutura até a mais complexa estrutura, né? Pode ser médico, pode ser o advogado, pode ser o empresário por si, todos nós somos as nossas empresas. Então, eu acabo cuidando dessa vida de pessoa física e jurídica. Se vai mal em casa, ela pode afetar no trabalho, e se vai mal nos negócios, afeta diretamente em casa. Então, o meu trabalho é prover dinheiro e receita nos acontecimentos que a gente não controla. E outra parte é prover tranquilidade de relacionamento numa estrutura societária que é tão importante, principalmente para um povo latino como a gente, que tem uma conexão bolso e coração muito grande. Então, a gente provém ali uma equidade operacional, uma equidade das relações societárias e garante dinheiro. Você pode ter o melhor advogado do mundo, você pode ter o melhor tributarista, contador do mundo. Mas se acontece algumas coisas, a gente precisa de dinheiro para resolver. E o meu trabalho começa exatamente ali. Então, eu faço utilização de algumas ferramentas que eu vou prover aquilo que o advogado criou, aquilo que o tributarista criou, aquilo que o contador criou, virar dinheiro para o meu cliente, tanto no bom momento quanto no momento inesperado, né? Legal. O que eu acho interessante? Primeiro, eu queria que você... A nossa temática da temporada são as empresas familiares, né? Você é especialista em sucessão familiar. Isso. Que é tentar fazer de uma forma menos impactante, né? Me corrija se eu estiver errada, mas falando de forma bem leiga, é a gente tentar fazer de forma menos impactante essa transição de quando a gente já não tem mais um dos sócios ou um ente querido, alguém da família que faz parte da empresa, né? É tentar construir esse patrimônio, administrar esse patrimônio de uma forma que seja menos impactante, tanto financeiramente como emocionalmente, porque é todo um desgaste, né? Exato. Então, o que é que te chamou a atenção nessa conjuntura de Alagoas, com a quantidade de empresas familiares que a gente tem e empresas incríveis, né? Eu tive a oportunidade de trazer empresas maravilhosas aqui para o podcast. E eu acho que o seu trabalho, ele é necessário, né? Da mesma forma que a gente precisa ter um contador, a gente precisa ter um advogado, precisa ter um bom arquiteto, a gente precisa ter o Thiago. O seu trabalho, ele é muito necessário. E quando a gente vai conversar para explicar, de fato, o que é que você faz, não existe um título, né? Ah, não. Porque o advogado, ele é advogado. Exato. O contador, ele é contador, né? O empresário, ele é multifunção, mas ele é empresário. Sim. E o seu título, ele é mais difícil da gente explicar, mas ele é muito necessário. Então, o que te chamou a atenção aqui em Alagoas, nas empresas daqui de Alagoas? O que é que você sentiu desde o ano que você chegou aqui até agora, que você atende várias famílias e várias empresas, como você falou? O que mais chamou a atenção? Olha, primeiro o potencial do Estado. Eu falo que a gente está no Caribe dentro do Brasil, né? Aliás, quem é o Caribe perto aí de Alagoas hoje, né? Eu acho aqui uma qualidade de vida excelente e os negócios aqui também são muito longevos. Se a gente pensar hoje, igual a gente estava conversando um tempinho atrás, e eu coloco todo cliente meu, nós temos mais de 8 milhões, 200 e poucas CNPJs ativos hoje no Brasil. 90% das empresas brasileiras são empresas familiares. Ou elas começaram com alguém que iniciou o negócio dentro do seio familiar, ou de amigos, parentes de primos, genro, cunhado, que fundaram algum negócio e deram continuidade. E exatamente por a gente ter 90% das empresas familiares, a gente tem um ponto de sangria muito preocupante nas empresas. Seja aquela que está na primeira geração ou aquelas que ainda estão perdurando, que acontece muito aqui. O nível de transferência de geração hoje aqui em Alagoas, comparado com o Brasil, é muito maior do que qualquer índice brasileiro. Ó, que boa notícia. É excelente, né? Porque a gente tem empresas, algumas aí quase que centenárias já atuando aqui, ou que estão na segunda, terceira, quarta geração. E se você pegar o seguinte,
de cada 100 empresas no Brasil hoje, 75 quebram em menos de 5 anos com o falecimento do sócio fundador ou desse sócio que é responsável pela condução da empresa. E um dos motivos principais são falta de receita para pagar imposto, tributo, transferência de cotas e assim por diante. Outro problema é incongruência de sinergia na hora da administração. Eu estou preocupado com quem está entrando. Será que tem a mesma cabeça de quem está dentro do negócio? Será que eu vou ter aí problemas de organização, na administração, nas ideias, no conflito de gestão de um negócio? E exatamente isso que acontece que gera aí essa incongruência e começa a gerar aquele choque na gestão ou na condução. E isso vai desgastando as relações e em menos de 5 anos a gente tem muitas empresas que fecham, quebram ou perdem muito do seu valor de mercado. E aqui exatamente aqui em Alagoas a gente vê empresas assim que estão nascendo agora, muito inovadoras, empresas que já têm aí 30, 40, 50, 10, 15, 20 ou quase 100 anos aí, como eu tenho hoje dentro da minha carteira de clientes aqui atuando no estado. E o meu trabalho é exatamente pensar o seguinte, olha, o mundo está evoluindo. Então, por exemplo, quando você começou nas suas atividades, você e seus irmãos, vocês foram criados debaixo do balcão, né? Então, vocês já nasceram com a vivência do negócio, que era o ganha-pão da família. O que está acontecendo com a geração dos nossos filhos, essa geração um pouco mais jovem que está vindo aqui, é chamada geração alfa, é que eles têm muito mais liberdade de escolha e acabam tomando caminhos diferentes. E o nível de interatividade de herdeiros de negócio com o próprio negócio da família é muito baixo hoje no Brasil. Esse é o segundo livro, já tem o terceiro livro que foi lançado no início desse ano, 2024, e eu fiz um estudo exatamente sobre isso. 60% dos herdeiros de um negócio de uma família hoje, dessa geração alfa, né, não vão ocupar os negócios da família. Então, a família é dona de hospital. O filho vai fazer gastronomia, a família é dona de área de gastronomia, restaurante, o filho vai fazer concurso público, vai seguir o caminho dele, odontologia, engenharia, ou seja, vai buscar aquilo que não é o negócio da família. O grande problema é que quando o fundador ou o gestor não está mais presente. E aí eu tenho uma família que se vê preocupada o seguinte, olha, como é que eu vou descer degrau? No meu âmbito pessoal, será que eu vou perder o meu padrão de vida? Eu vou deixar de ter aquela vida que eu tinha quando o responsável por colocar o dinheiro dentro de casa ali e que conduzia os negócios, tirava o sustento da família do seu negócio, transferia para casa? Será que eu vou eu vou descer degrau? Vou ter que tirar o filho do colégio, deixar de viajar, deixar de morar na casa que eu moro, porque a minha renda vai mudar? Essa é uma grande preocupação. Ô, Tiago, licença, e você acha que as pessoas hoje estão mais preocupadas com essas particularidades do que antes? Ah, sim. Sim, é um dos motivos que eu acabo viajando o mundo inteiro, literalmente, né? Então, é um motivo que cada semana, praticamente, eu estou num lugar diferente hoje, do Brasil ou fora, falando exatamente desse mesmo tema. Porque a pandemia, eu acho que ela veio para acender muitas pessoas a entender o seguinte, olha, quem está tomando conta de um negócio, o CPF, ele é perecível. Ele é sujeito a uma série de acontecimentos, a perda de saúde, a perda disso aqui, ó, do poder da caneta. Eu perdi a capacidade de assinar e administrar o meu negócio porque eu perdi a minha capacitação intelectual. Eu vi até um post que você fez esses dias falando ele era do CEO de onde? Da Azul. Da Azul. É muito interessante o post que você fez. Quem quiser, vá lá conferir nas redes sociais. A história dele. A história dele, né? Que ele ficou paraplégico. O Pedro Janot. Ele caiu do cavalo dele no principal momento. A empresa americana estava implantando no Brasil a primeira empresa de baixo custo da história do Brasil. O Pedro era o cara que estava à frente exatamente para garantir a transição da operação que iniciasse, porque iniciar uma companhia aérea no Brasil, principalmente em país muito burocrático, é difícil. E no momento que a gente estava na IPO, a abertura dela para a Bolsa de Valores, em ascendência o negócio, ele, no final de semana, no momento de lazer dele, ele caiu do cavalo e ficou tetraplégico. Por isso que eu trouxe esse tema, porque assim, ele falou lá sobre, foi bem rápido, mas eu queria tirar essa dúvida. Ele estava preparado para isso?
Então a gente nunca tá, né? Mas tinha mecanismos para aquilo que eu não penso. Então, pensar que se a minha empresa vai quebrar, se o sócio vai ter uma briga entre os sócios, ou se aquela pessoa não vai estar lá no dia seguinte, é uma coisa que são decisões que eu vou adiando. Né? Primeiro porque o empresariado, você sabe que é um leão por dia. É um para levantar a porta da empresa e 10 para querer baixar essa porta da empresa todas as vezes. Segundo, é tanto problema que você tem que resolver e o objetivo seu de crescimento, de prosperar, que essas decisões te deixam na gavetinha. O que mudou é que exatamente eles tinham um planejamento sucessório. Que é aí que entra o que eu faço. E dentro desse planejamento sucessório tem um dos principais instrumentos que é usado parcamente nos Estados Unidos desde 1935, 1930, que são os seguros de sucessão empresarial ou de proteção patrimonial voltado para negócios e a vida pessoal do cliente. E foi isso que garantiu que, primeiro, na vida pessoal, mudou da água para o vinho, né? Ele saiu de um custo mensal X e foi para 3Y, né? Porque uma coisa é uma pessoa saudável, outra quando eu perco. E aí, em vez de dilapidar patrimônio, a apólice fez esse valor. Segundo ponto, a transferência. A empresa teve receita em caixa para que ela pudesse dar seguimento e contratar no mercado um CEO profissional tão bom quanto o Pedro, ou que tivesse a mínima condição de assumir um momento tão importante, a peso de ouro, sem ferir o caixa da empresa, porque a indenização serviu para isso. E o que trouxe a garantia ele pôde tomar conta do restabelecimento de saúde, tanto que praticamente melhorou assim muito o estado inicial dele para o que ele é hoje, e dá palestra mundo afora aí falando, né, sobre essas questões de sucessões, governança, sobre negócios, é um Pelé dessa área. Mas a tranquilidade de você ser provido financeiramente, sem dilapidar patrimônio, e saber ainda que os negócios estão conduzindo, porque o CNPJ não é perecível. O CNPJ, teoricamente, que é o princípio da contabilidade, ele vai perdurar por séculos e séculos. A questão é, será que os CPFs estão preparados para isso? Quem está por trás desse CNPJ, né? Exatamente. E aí é o que a gente vai fazendo. E essa matéria, e falar sobre sucessões, falar sobre a organização da sociedade, a garantia, instrumentos como a parte dos seguros de sucessões, que eu sou apaixonado por essa área, tanto que os 3 livros que a gente escreveu falando sobre isso, né? O primeiro livro, que é o Checkmate, que vocês têm também, foi o primeiro livro da literatura brasileira a falar do seguro nas operações de governança, sucessões, garantias. E isso veio ganhando um espaço como aqui no Retórica, porque eu tenho histórias de sucesso, e por trás dessas histórias de sucesso eu tenho pessoas. E existem fatores que eu não controlo na minha vida. A perda de saúde, uma fatalidade, uma briga societária. E são coisas que vão fazer parte do capítulo da vida. A única diferença, o livro chama Checkmate, que eu falo por isso. Olha, a vida empresarial, e você sabe muito bem disso, e as pessoas que escutam sabem muito bem disso, ela é um tabuleiro de xadrez. A única diferença é que o custo de começar do zero é muito mais caro que o custo da manutenção. E diferente do jogo do xadrez, muitas das vezes eu não posso recomeçar meu jogo. Eu não tenho mais peça ou capacidade para começar. Então, antes de tomar um checkmate da vida, é muito mais fácil você se preparar e se organizar. E isso vem ganhando cada vez mais espaço nas conversas, sejam conversas informais, podcast como o seu, e também dentro das organizações, das mais simples às mais complexas. Ô, Tiago, e deixa eu te falar, às vezes, por ignorância, quando eu falo ignorância, não é falta de conhecimento, não. É falta de você buscar informação, tá? Muitas pessoas nem sequer ouviram falar ou imaginam que é viável e possível você se preparar com um seguro nesse nível, sem precisar se debruçar em dívidas. Sim. Né? Às vezes a gente acha... Eu tinha essa impressão, eu não imaginava. Olha que eu comecei tem quase 10 anos, né? Eu tenho 41 anos, então assim, comecei com 31. Pra minha geração, eu comecei cedo. Sim, né? sim. Porque assim, é uma geração que não se preocupa com isso. E aí, depois que as coisas acontecem, as consequências são gravíssimas e muito fortes. Infelizmente, eu tive, assim, o problema de estar passando por uma situação de inventário que eu perdi a minha mãe
fazia parte da empresa, né? Era ativa, trabalhava ativamente, apesar dela já estar trazendo muito a gente para o domínio dos negócios, assim, os negócios já não dependiam mais dela, mas o CPF dela estava vinculado ao CNPJ. E a gente está aí há mais de 2 anos vivendo um problema de inventário seríssimo. Né? Isso porque eu me preparei, as minhas empresas se prepararam, não como deveria. Hoje a gente já tem uma outra mente e uma outra cabeça porque a gente tem o conhecimento. Então, de forma bem clara, o que você indicaria? O que você... Se pudesse dar um conselho aqui para os nossos ouvintes do podcast, que tem suas empresas, né? Os nossos convidados aqui todos foram empresários de empresas familiares. Acho que esse podcast é um presente para eles, é uma aula, né, para eles. O que você indicaria? Por onde começar? A primeira coisa você viu aí, ainda eu vou te falar que a família de vocês está felizarda ainda em relação a esse demora do processo de inventário, porque a média de um processo de inventário no Brasil, na pessoa física, dessa maneira que está acontecendo, é 5 anos. A gente tem um país que ocupa o ranking de burocracia na posição 78, isso até o ano passado. Eu não sei como é que vai ser esse ranking agora em outubro desse ano, quando a gente tem as atualizações. E por ser burocrático, é caro morrer no Brasil. Tanto morrer na pessoa física como na pessoa jurídica. E a gente esquece isso, que essa vida nossa, mesmo que eu tenha, igual no caso da sua mãe, vocês já tocavam os negócios, mas ela fazia parte da estrutura societária. E independente do seu negócio, eu falo assim, olha, o meu trabalho é colocar o 0 no lugar correto. Tanto que a pessoa que precisa de uma assistência de 10 mil e a de 10 milhões, para mim, é a mesma coisa, porque eu estou colocando o 0 no tamanho da necessidade, no tamanho que eu preciso resolver. Cair de 1 metro de altura, eu machuco 1 metro. Agora, cair de 7 metros, eu machuco de 7 metros. Quanto maior e mais complexa a estrutura, mais necessário é isso. Então, a dica que eu posso dar primeiro, pode me procurar. Mas, principalmente, é o seguinte, é um assunto que tem que vir à tona. A gente tem que conversar isso. Como que está meu contrato social? Geralmente eu pego o contrato social que o contador fez e que está lá naquele escrutínio jurídico padronizado da junta comercial e que tem, e segue, não está errado, mas ele segue alguns preâmbulos que eu só vou importar com ele quando acontece, que é indenização em receita financeira em 90 dias à vista. Ah, mas eu parcelei em 10 vezes para comprar a cota do sócio, da parte dos herdeiros. Uma coisa quando a empresa valia R$100 a cota e hoje cada cota vale 100 mil. Então, sua empresa está com caixa preparado para isso? Você junta dinheiro, esse junta de mineiro, né? Você junta dinheiro para alegria ou você está poupando para tristeza? Então, o dinheiro da tristeza, o dinheiro do imprevisto, é exatamente a operação através do seguro que faz isso. E conversar, olha, como que está a condução? Será que os meus filhos têm capacidade de tocar um negócio? Será que meu negócio vai morrer se eu morrer também? Eu consigo colocar alguém para continuar provendo o meu negócio, mesmo que minha família não venha ocupar? A gente consegue resolver tudo isso. E de maneira simples. Não tem muito... Porque eu acho que o segredo da vida das coisas é quanto mais simples eu consigo te entregar algo, mais eficaz vai ser. E muitas das vezes, quando a gente complica demais ou estruturas ou processos, eu acabo criando um emaranhado tanto pessoal como mecanicamente funcionando, que vai dar problema, né? Agora, eu preciso conversar com quem entenda. E essa matéria sobre sucessões, governança, hold, estruturações, eu não consigo conversar com qualquer profissional. Isso demanda, é hora de mão na massa. Ó, esse terno maravilhoso. Inclusive, né, vamos aqui fazer a nossa propaganda, que também é nosso apoiador, Zimen, com a Zimen Alfaiataria. Tiago é meu cliente, assim, assíduo, né? Eu tive a honra de vesti-lo para acho que um dos últimos eventos que ele fez em Las Vegas. E ele chegou me falando, assim, de como ele ficou confortável, de como ele se surpreendeu. Mandei foto de lá, né, pra você. Mandou foto de lá, de como se surpreendeu com a qualidade do produto. E, assim, é fruto de muito trabalho, muita pesquisa, muita dedicação. Exatamente. Né? Vocês têm mão na massa, você tem tessitura, tem ossatura para poder entregar aquilo. Isso. Fazer terno, a gente pode comprar em qualquer lugar. Agora, entregar com qualidade, entregar de uma maneira que surpreenda o seu cliente, ou seja, vocês são especialistas naquilo que você faz. Eu posso procurar, por exemplo, uma costureira, um alfaiate ou outra empresa que trabalha com uma linha muito grande, mas ela não é especialista naquilo ali. E a mesma coisa traz para a área de sucessões.
Então eu tenho que procurar quem realmente viva daquilo, quem realmente entenda. Por quê? Lei muda toda hora. A gente está com a aprovação agora da reforma tributária, que é tira casaco, bota casaco. Ou seja, vou taxar isso. Não, agora eu não vou taxar mais. Olha, agora a regra vai ser assim. Então, se eu não tiver alguém antenado e que adeque à necessidade que eu realmente preciso, e isso foi uma das dores que me impulsionou a voltar aqui para o Brasil e solucionar. O meu pai, desde 1976, ele já trabalhava na área contábil, na área tributária, né? Ligado a entregar as soluções de sucessões societárias e de uma organização das finanças da empresa. Só que utilizando qual ferramenta? Capacitação intelectual e as leis na área contábil e na área econômica. Mas não tinha um cheque para entregar. E o que eu percebia quando você vai conversar de sucessões, holding, de negócio, de avaliar um contrato, às vezes você conversa com o contador, sai uma coisa, com o advogado sai outra, e você vai montando um Frankenstein, porque eu preciso de uma multidisciplinaridade para tomar conta daquilo ali. E foi o que eu fiz. Ô, Então, Thiago, hoje licença, só lhe interrompendo. Imagine nós, nós, os empresários, né? Exato. Que temos que fazer tudo, que temos que ser tudo. Tem que entender de contabilidade, tem que entender de lei, tem que entender de tudo, tem que entender tecnicamente do que está fazendo e ainda tem que se preocupar com algo tão complexo, Sim, né? sim. Como isso. Então, eu acho que é super necessário você estar pontuando. Exatamente. E o primeiro livro surgiu disso. Então, eu falei, olha, se eu montar uma estrutura, e a pandemia me abriu muitos olhos para isso, porque até antes eu tinha áreas que eram separadas. E o que eu fiz? Olha, eu vou fazer igual os grandes hospitais, as grandes clínicas. O que você mais te carece no seu dia? Tempo. Então, você entra de manhã, sai no período do almoço, você fez todos os seus exames, da ponta do cabelo até o dedão do pé. Então, você resolveu tudo em um local só. Eu falei, eu preciso entregar isso para o meu cliente. E eu acho que isso foi determinante para que eu aumentasse o meu alcance de atuação e tivesse aí o carinho de clientes igual vocês aí sempre. Por quê? Eu estou entregando toda a solução de ponta a ponta para esse cliente. Então, aquilo que ele precisa de ser suprido, eu vou estar preenchendo num local só. E outra, com profissionais, estruturas que entendam daquilo que se faz, ou seja, que vivam daquilo. Porque senão a gente vai tendo um emaranhado de processo que a gente vai deixando para depois. Olha, é muito complexo. Eu tenho tanta coisa para tomar conta nos meus negócios, na minha vida pessoal, porque também assim, seu negócio está vinculado com você 24 horas. Sim. Os seus funcionários, eles tiram férias, eles vão descansar. O empresário não. Era esse ponto que eu queria chegar. O que eu acho mais interessante e o que me chamou a atenção, que me fez... Na verdade, quem me apresentou esse sistema foi o meu marido, né? Uhum. Ele tem todo o mérito disso, porque ele é uma pessoa muito mais que se preocupa, mais precavida. Eu sou aquela, né, a empreendedora que pula de paraquedas para ver se o paraquedas vai abrir. Exatamente. Né? E a gente se completa nisso. Então, ele me apresentou essa realidade e sabe como foi que ele me convenceu? Fez assim, você trabalha muito, não é? Eu falei, você é muito necessária na sua empresa, não é? Aí ele disse, mas você sabe que se você amanhã sofrer um acidente, ficar no hospital por 30 dias, o que vai acontecer na sua empresa? Exato. Tem alguém que vai poder fazer por você o que você faz tão bem e como que você vai conseguir garantir a subsistência da sua vida, da sua estrutura de vida pessoal, sem a sua força de trabalho. Aí Aí acendeu uma luz. Eu falei, eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, não, eu não posso nem esquecer o celular na viagem, Imagina se você ficar afastado da cadeira muito tempo. Ficar muito tempo. Então, essa possibilidade de um seguro de vida que me trouxesse um benefício para um possível acidente, para um possível afastamento, enfim, para qualquer problema que pudesse acontecer. E aí eu comecei a entender, a estudar mais e ver, beleza, se eu quebrar um braço, o que acontece? A gente vê lá, né, sei lá, modelo fazendo seguro da perna, porque ela precisa daquela perna maravilhosa. Que é a ferramenta dela. Que é a ferramenta de trabalho dela. Então, como que a gente aplica isso para a vida real do mortal empreendedor que está atrás aqui do balcão e trabalhando no seu dia a dia? E você traz isso de uma forma muito leve. Você traz isso de uma forma, assim, muito sinérgica, entendeu? Que tudo se complementa, que uma coisa tem a ver com a outra e que uma coisa vai levando a outra. E o melhor,
que é possível e é viável. Sim. Então, a sua didática, né? O Tiago até parece um locutor, né? Que ele tem aquela voz forte. Não é à toa que ele tá aí palestrando o mundo afora, que né? Muito obrigado, você tá doando seu tempo aqui hoje. É uma honra. Né? E a gente abordar esse tema, eu acho que é essencial, principalmente eu acho que ele traz, assim, ele faz toda uma ligação com tudo que a gente vem falando em todas as temporadas aqui no podcast. Sem dúvida, sendo perenidade, continuidade. Eu falo assim, olha, pensar nisso é você ter o mesmo carinho de pensar no que você quer ver seus filhos crescerem, você quer ver os seus netos. A empresa é a mesma coisa, porque ela é orgânica. E a mesma coisa acontece no nosso mercado. Agora, a diferença é o nosso mercado está cada vez mais leonino, está cada vez mais difícil. Então, eu preciso começar a criar estruturas. Em 1950, usar cinto de segurança era... Quem que usava cinto de segurança? Era um cinto de 2 pontos, depois passamos cinto de 3 pontos. E ter estruturas hoje para que a gente possa minimizar impactos, ela é fundamental. Agora, estruturas corretas. E é o que você falou, a gente tem que... o meu trabalho, eu falo que é um alfaiate mesmo. Eu costuro de acordo com a necessidade de cada um. Eu não consigo achar produtos em prateleira. Não vai funcionar. O tamanho M não vai funcionar em quem veste G ou que tem alguma necessidade, né? Igual o do terno, pegar lá de novo, olha, eu preciso abrir um pouco aqui, apertar um pouco ali. É a mesma coisa. E o que eu faço é esse trabalho, é uma alfaiataria nessa vida pessoal e nessa vida do ganha-pão desse cliente ou dessa família. Porque os impactos, principalmente essa geração, a gente escuta muito, né? Olha, fulano teve uma vida de grande... muito abonada, viveu muito bem, o pai quebrou e tudo que ele tem hoje ele construiu do zero e superou isso. Cada vez menos essa geração vai ter capacidade de fazer isso. O mercado é muito mais concorrido, exige horas de estudo maior, existe horas de preparação, existe um extracurricular que alguém tem que fomentar. Então, esses herdeiros estão fadados cada vez menos a errar. E criar estratégias para isso é exatamente igual o carro. Olha, ele foi criando cinto de 3 pontas, foi criando controle de estabilidade, criaram os airbags, câmera de segurança. Qual que é o objetivo ali? Eu vou criar uma estrutura de mecanismo de segurança que, se acontece alguma coisa, eu vou preservar ao máximo a vida de quem está lá dentro. A mesma coisa tem que ser para os meus negócios, para a empresa. Porque a pólice não é só morte física. A morte física é a que menos me preocupa. A que mais me preocupa é morte financeira. Para isso, basta estar vivo, perder saúde. Para isso, basta estar vivo e ter uma ruptura societária. Um sócio que sai ali numa briga e imploda ali meu negócio. Para isso, basta perder o talento da minha empresa. E empresas que trabalham com inteligência ou profissionais muito específicos, e que aquele profissional é sediado a todo momento. Eu consigo frear isso utilizando a pólice. Eu consigo fazer a garantia de compra das cotas societárias. Eu consigo garantir receita suficiente, aquilo que você falou. Se você, na cadeira que você está, se você não tiver amanhã, como é que vai estar? O meu trabalho é exatamente continuar, dar essa continuidade. E eu vivi, assim como você viveu, eu vivi isso na pele. Né? O meu pai faleceu em 2014, a empresa dele leva o nome dele, uma filha está na medicina, o outro filho é juiz na área de direito, eu com meus negócios, mesmo estando linkado à área, como é que a gente vai garantir a continuidade? Em 2013, a gente montou todo um planejamento pensando nisso, e em 2014 aconteceu. A diferença é que a empresa hoje continua maior do que estava antes, né? Tem um outro sócio que é um primo que foi preparado ali também na questão da cultura organizacional, na intimidade que virou a nova foto da empresa, mas principalmente mecanismo de estruturas que garantisse quem está vivo. Igual no âmbito pessoal, minha mãe está viva. Hoje ela não é problema nenhum para os filhos, porque ela toca a vida dela da mesma maneira como meu pai tivesse. Os filhos têm essa liberdade de desfrutar o bom. Ou seja, porque você dar até... problema é difícil. Isso, né? não, e vocês até conseguem continuar, né? A continuidade da empresa é a continuidade da presença do seu pai, Exatamente. né? De quem ele foi, tudo que ele construiu. E é muito legal ouvir isso, que tipo, mesmo depois de tanto tempo, a empresa continua. E ainda cresceu. E a história perdura, né? Eu falo, o livro, eu acho que é um pouco disso, porque o livro, eu falo que ele foi escrito a 4 mãos, porque ele começou com a ideia do meu pai. E aí, a minha tarefa foi dar continuidade. Falar, olha, pai, esse tanto de anotação que você faz aí, dá um livro. E aí, chegou um momento, em 2019, saiu do forno, mas dediquei a ele, exclusivamente, esse primeiro livro, porque isso é o legado, mesmo quando eu estiver aqui. A pólice, eu costumo dizer assim, olha, é a maior e a mais linda carta de amor que a gente pode desejar. Porque ela consegue precificar aquilo que o dinheiro não faz.
Quanto que custa o legado? Quanto que custa a história da sua empresa? Quanto que custa o suor do seu trabalho? Quanto que custa a tranquilidade de saber que mesmo no inesperado, os seus filhos, os seus projetos perdurem? E é exatamente isso que a gente faz. Eu consigo transformar em dinheiro aquilo que o dinheiro não consegue precificar. Então essa é a diferença, né? Eu acho que aí essa foi a frase do podcast, entendeu? E que, assim, fecha com chave de ouro todas as informações que a gente poderia realmente tentar passar aqui. O nosso tempo, ele é um pouquinho menor, mas você é tão claro, tão objetivo, a forma como você coloca, como você explica, ela é tão didática, que eu acho que é uma informação que ela parece ser muito simples, né? Sim. E assim, alcançável e possível. Totalmente. Né? Então, eu queria te agradecer imensamente por você reservar um tempinho na sua agenda, né? Que eu sei que quando você vem para cá, você está com quantos clientes aqui em Maceió? Não, Maceió não, em Alagoas. Em Alagoas, mais ou hoje, menos. São mais de 300 CPFs e CNPJ. 300 não, quase 400 CPFs e CNPJs hoje no estado. Eu quero te agradecer por você acreditar, né, no nosso estado, no nosso município, nos nossos empreendedores, por você poder trazer tanto profissionalismo e tanta possibilidade, né, da gente continuar com as nossas empresas, da gente cada vez se informar mais, tá com mais estratégias na ponta da mão, assim, na ponta do dedo, na manga, para a gente poder utilizar cada vez mais dentro do nosso trabalho, dentro das nossas empresas, dentro das nossas famílias. Então, eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui. Eu que agradeço e muito obrigado. Estou honradíssimo com o convite, honradíssimo com tudo isso, porque lá em Minas, a gente fala, né, junto dos bons, que a gente fica melhor ainda. Então... coisa boa! E assim... Aproveito para dizer que o Thiago é o nosso primeiro apoiador aqui do Retórica Podcast. Então, além de ser meu amigo, além de eu ser cliente dele, né? Ele também acreditou no nosso sonho, no meu sonho, né? De transformar aqui o nosso podcast em um legado, contando muitas histórias e participando e apoiando a gente. Então, queria te agradecer pessoalmente, né? Obrigado. Por isso também. E dizer que todos vocês confiram, assistam todo o nosso episódio, porque... E mais, né? Eu acho que esse episódio aqui, Cápsula, ele é um presente para os nossos convidados. Eu vou fazer questão de enviar pessoalmente para todos os convidados que a gente teve aqui nessa temporada, porque eu acho que ele é muito necessário para que vocês possam realmente continuar aí, entendendo um pouco mais e pensando com a mente mais aberta de como dar continuidade nessas empresas maravilhosas que vocês criaram. E assim... Como eu te disse, né? Aqui é como se estivesse na minha casa. Aqui é minha casa, né, gente? Nosso estúdio aqui também é um pouquinho a minha casa. A gente toma um vinho, a gente come um belisquetezinho. E para agradecer, eu adoro cozinhar, eu amo cozinhar. Então, para você, assim, no seu momento de tranquilidade, faça uma cocadinha. Maravilha. Feita a mãozinha, assim, por mim. Não sei se você... Eu sei, ele é fitness, ele é todo... cuida muito da saúde. Mas assim, como todo mineiro gosta muito de comer também, né? Importantíssimo. Né? Importantíssimo. Então, esquentar um pouquinho ela com um cafezinho. Eu acho que você vai adorar. Queria te presentear com a minha cocadinha. Muito obrigado. Espero muito obrigado pelo carinho. Aproveite e usufrua bastante. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigada. Fica com a gente nesse episódio.